E aí, gente, como vocês estão? Tô de volta porque muita gente me pediu o livro A Elite nos comentários da seleção. Então, eu dei uma parada porque eu tô um pouco sem tempo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Carol, eu sou a voz que narra os livros aqui no canal. Então, muito prazer, sejam bem-vindos. Se inscrevam no canal, que é muito importante. A gente tá quase batendo 1000 inscritos. Eu vou tentar gravar mais. Tem um ano mais ou menos que eu não posto nada, mas eu vou tentar gravar. Esse livro vai ser 2 vezes na semana, tá? Eu vou botar aqui na descrição os dias e vai sair 2 vezes na semana às 18 horas. Se não me engano é toda quarta e sexta, tá bom? Já que eu voltei, eu queria que vocês me dessem uma força para quem tá sem trabalhar, tá de casa, tá precisando de uma renda extra. Eu vou indicar um curso para vocês, eu vou deixar aqui na descrição, para você ganhar uma renda extra trabalhando com a internet apenas com o seu celular. Deixando bem claro que você não precisa aparecer em rede social nenhuma para divulgar nada. No curso, a Bruna vai te ensinar a trabalhar como dropshipping, a trabalhar no mercado de afiliados, caso você queira aparecer, caso você já tenha uma rede social com alguns seguidores, mas ela vai te ensinar a fazer cardápio online, vai te ensinar a mexer no Canva, vai te ensinar a tráfego pago, que é onde você consegue criar anúncios para anunciantes, então você não precisa aparecer de forma nenhuma. Eu vou deixar aqui o link na descrição do curso e o meu link do WhatsApp também, para qualquer coisa vocês me chamarem lá que eu explico melhor, tá bom? Outra coisa que eu ia falar pra vocês, eu tô criando um grupo no Telegram pra gente conversar por lá, pra eu avisar quando eu conseguir postar os vídeos, né, com os livros, e pra vocês me darem sugestão lá também dos próximos livros que eu vou postar aqui, tá bom? Muito obrigada por acompanharem, deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente bater os 1000 inscritos e vamos ao livro. Beijos! Capítulo 1. A atmosfera de Angeles estava tranquila. Permaneci imóvel por uns instantes, ouvindo o som da respiração de Maxon. Estava cada vez mais difícil encontrá-lo em um momento calmo e feliz de verdade. Aproveitei aquela ocasião ao máximo, agradecendo por ele estar aparentemente em sua melhor forma enquanto estávamos a sós. Desde que a seleção conta com só 6 garotas, ele tem estado mais ansioso que no começo, quando as 35 chegaram de uma vez. Imaginei que talvez ele tivesse pensado que teria mais tempo para fazer suas escolhas. E devo reconhecer, apesar de me sentir culpada, que era por minha causa que ele tinha esse desejo. Príncipe Maxon, herdeiro do trono de Ilea, gostava de mim. Ele me falou na semana passada que se eu dissesse sem nenhuma ressalva que me importava com ele assim como ele se importava comigo, toda essa história de competição estaria acabada. Eu até considerava essa ideia. Ficava imaginando como seria pertencer a Maxon. Mas o problema Maxon não me pertencia para começo de conversa. Havia mais outras 5 meninas comigo, meninas com quem ele saía e cochichava coisas, e eu não sabia o que pensar disso. E também havia o fato de que aceitar Maxon significava ter que aceitar uma coroa, uma ideia que eu tendia a ignorar, até por não saber ao certo como isso me afetaria. E claro, havia Aspen. Tecnicamente, ele não era mais o meu namorado. Terminou comigo antes de o meu nome ser sorteado para a seleção. Mas quando surgiu no palácio como um dos guardas, todos os sentimentos que eu tinha tentado deixar para trás encheram meu coração. Aspen era meu primeiro amor, bastava olhar para ele para saber que eu era dele. Maxon não sabia que Aspen estava no palácio, mas sabia bem que havia alguém da minha província que eu desejava esquecer e estava muito gentilmente dando-me tempo para superar a situação, enquanto tentava encontrar outra pessoa com quem ele pudesse ser feliz, caso eu nunca fosse capaz de amá-lo. Conforme ele mexia a cabeça devagar, respirando sobre meus cabelos, eu pensava: como seria se eu simplesmente amasse Maxon? Sabe quando foi a última vez que olhei de verdade para as estrelas? Perguntou ele. Estávamos deitados sobre uma toalha no jardim. Aconcheguei-me mais para o lado dele, tentando me manter aquecida naquela noite fria de Angeles. Não faço ideia. Um tutor me fez estudar astronomia há alguns anos.
Quando vemos as estrelas mais de perto, percebemos que, na verdade, elas têm cores diferentes. Calma lá! A última vez que você olhou para as estrelas foi para estudá-las? E a diversão? Maxon riu. Diversão. Vou ter que espremê-la entre as votações do orçamento e as reuniões do Comitê de Infraestrutura. Ah, e a definição das estratégias militares, no que, aliás, eu sou péssimo. E no que mais você é péssimo? Perguntei, passando a mão em sua camisa engomada. Meu carinho encorajou Maxon a mudar de posição e fazer pequenos círculos em meu ombro. Por que quer saber isso? Perguntou, fingindo irritação. Porque ainda sei tão pouco sobre você, e você parece ser perfeito em tudo. É bom ter uma prova do contrário. Ele se apoiou sobre um cotovelo e fixou os olhos no meu rosto. Você sabe que não sou. Mas está quase lá, respondi. Nossos corpos se tocavam de leve, joelhos, braços, dedos. Maxon balançou a cabeça com um sorriso nos lábios. Ok. Não consigo planejar guerras. Sou péssimo nisso e acho que seria um cozinheiro horrível. Nunca cozinhei. Logo, nunca? Talvez você já tenha notado a multidão de pessoas que trabalham para manter a sua barriga cheia de bolos e doces. Por acaso, são eles que me alimentam também. Achei graça. Em casa eu ajudava a preparar praticamente todas as refeições. Mas, pedi, no que mais você é ruim? Ele me abraçou forte e pude ver um segredo brilhar em seus olhos castanhos. Descobri uma coisa recentemente. Conte. Descobri que sou um completo fracasso em ficar longe de você. Um problema muito grave. Sorri. Você já tentou? Maxon fingiu pensar. Bem, não. E não espere que eu vá começar. Rimos baixo, abraçados. Era tão fácil nesses momentos me imaginar assim pelo resto da vida. O farfalhar das folhas e da grama anunciava a chegada de alguém. Embora a nossa situação fosse completamente aceitável, fiquei um pouco encabulada e me sentei rapidamente. Maxon fez o mesmo assim que o guarda contornou a cerca para chegar até nós. Alteza, disse, inclinando a cabeça. Perdão pela intromissão, senhor, mas é imprudente permanecer do lado de fora por muito tempo a essa hora da noite. Os rebeldes podem... Compreendo, concordou Maxon com um suspiro. Já entraremos. O guarda nos deixou e Maxon virou-se para mim. Outro defeito meu. Estou perdendo a paciência com os rebeldes. Estou cansado de lidar com eles. Maxon se levantou e me ofereceu a mão. Segurei a mão dele e reparei na frustração em seus olhos. Passamos por 2 ataques de rebeldes desde o começo da seleção. Um dos nortistas, que eram apenas baderneiros, e outro dos sulistas, que eram assassinos. Mesmo com minha experiência mínima, eu podia compreender seu cansaço. Maxon recolheu a toalha e começou a sacudi-la. Era claro que ele não estava feliz com aquele fim antecipado da noite. Ei, eu disse, fazendo-o olhar em meus olhos. Eu me diverti. Ele concordou com a cabeça. É sério, continuei me aproximando. Ele segurou a toalha com uma das mãos e passou o braço livre em volta da minha cintura. Devíamos fazer isso outras vezes. Você podia me dizer quais são as cores de cada estrela, porque eu realmente não consigo ver a diferença de uma para outra. Maxon sorriu triste. Gostaria que as coisas fossem mais fáceis às vezes, normais. Virei para ele e o abracei. Maxon soltou a toalha e retribuiu o gesto. Odeio ter que lhe revelar isso, Alteza, mas mesmo sem os guardas, você está bem longe de ser normal. Sua expressão ficou mais relaxada, mas ainda séria. Você iria gostar mais de mim se eu fosse normal, falou. Sei que é difícil para você acreditar, mas eu realmente gosto de você do jeito que você é. Só preciso de mais tempo, eu sei, e estou pronto para dar o tempo necessário a você. Só gostaria de ter certeza de que você vai mesmo querer estar ao meu lado quando esse tempo acabar. Desviei o olhar. Aquilo eu não podia prometer. Toda hora eu olhava para o meu coração e comparava Maxon e Aspen, mas nenhum deles se sobressaía.
a não ser talvez quando eu estava sozinha com um deles. Neste exato momento, por exemplo, eu estava tentada a prometer a Maxon que ficaria ao seu lado no final, mas eu não podia. Maxon, sussurrei após notar que ele estava se sentindo rejeitado por eu não ter respondido. Não posso dizer isso, mas o que eu posso dizer é que quero estar com você. Quero saber se há possibilidade de... Gaguejei sem saber ao certo como me expressar. Nós? Maxon sugeriu. Sorri, feliz por ver como tinha sido fácil para ele me entender. Sim, prossegui. Quero saber se há a possibilidade de existir um nós. Ele ajeitou meus cabelos para trás dos ombros. Penso que as chances são bem altas, afirmou sem rodeios. Também penso. Só tempo, tudo bem? Maxon fez que sim com a cabeça, parecia mais feliz. Era assim que eu queria terminar nossa noite, com esperança. Bem, talvez com algo mais. Mordi os lábios e me virei para ele com olhos desejosos. Sem hesitar nem um segundo, ele se inclinou e me beijou. Foi um beijo terno e suave que me deixou com a sensação de ser adorada e com vontade de outro. Eu poderia ter ficado ali por horas, só para ver se conseguia aplacar aquela sensação, mas Maxon recuou cedo demais. Vamos, disse ele em tom de brincadeira, enquanto me puxava para o palácio. Melhor entrar antes de os guardas virem atrás de nós com cavalos e lanças. Assim que Maxon me deixou nas escadas, o cansaço tomou conta de mim. Eu praticamente me arrastava até o segundo andar e ao canto onde estava meu quarto, quando de repente fiquei totalmente desperta de novo. Ah, disse Aspen, também surpresa em me ver. O fato de eu ter pensado que você estava no seu quarto esse tempo todo provavelmente faz de mim o pior guarda do mundo. Sorri. As garotas da elite eram obrigadas a dormir com pelo menos uma de suas criadas no quarto. Eu não gostava muito da ideia, de modo que Maxon insistiu em manter um guarda de vigia à minha porta para o caso de uma emergência. O problema era que, na maioria das vezes, esse guarda era Aspen. Saber que quase todas as noites ele estaria bem ali na minha porta me dava uma sensação estranha de alegria misturada com terror. Aquela tranquilidade momentânea logo desvaneceu quando Aspen se deu conta de por que eu não estava sã e salva enrolada nos cobertores. Ele limpou a garganta tenso. Vocês se divertiram? Aspen, cochichei olhando em volta para ter certeza de que ninguém estava perto. Não fique bravo. Faço parte da seleção e as coisas são assim. E como eu vou ter chance desse jeito, Mary? Como posso competir com ele se você raramente fala com os guardas como eu? Fazia sentido, mas o que eu podia fazer? Por favor, não se irrite comigo, Aspen. Estou tentando resolver tudo isso. Não, Mary, ele disse, retomando a voz terna adiante. Não estou irritado com você. Eu tenho saudade de você. Ele não ousou pronunciar as palavras, mas seus lábios se mexeram. Eu te amo. Me derreti. Eu sei, respondi, pondo a mão em seu peito e me permitindo esquecer por um instante tudo o que estávamos arriscando ali. Só que isso não muda o lugar onde estamos, nem o fato de eu ser da elite agora. Preciso de tempo, Aspen. Ele ergueu a mão até a minha e assentiu com a cabeça. Isso eu posso dar. Só tente encontrar um tempo para mim também. Eu não queria começar a explicar como isso seria difícil. Apenas abri um sorrisinho antes de recolher a mão. Preciso ir. Ele me observou caminhar até o quarto e fechar a porta. Tempo. Eu vinha pedindo muito tempo ultimamente. Tinha esperança de que se tivesse tempo suficiente, tudo ia se resolver. Capítulo 2. Não, não, respondeu a rainha Amberly rindo. Tive apenas 3 madrinhas, apesar de a mãe de Clarkson ter sugerido que eu tivesse mais. Só queria minhas irmãs e minha melhor amiga, que por acaso eu conheci durante a seleção. Estiquei o pescoço para olhar para Merle e fiquei feliz de ver que ela também me olhava. Antes de chegar ao palácio, eu tinha para mim que em uma competição com um prêmio tão grande, não haveria como alguma das meninas ser simpática. Merle me acolheu logo que nos conhecemos. Desde então, sempre estamos juntas. Nunca brigamos, a não ser aquelas
nossas pequenas discussões. Umas semanas atrás, Merle comentou que talvez não quisesse ficar com Maxon. Quando a pressionei para explicar melhor aquilo, ela se fechou totalmente. Não estava brava comigo, isso eu sabia, mas aqueles dias de silêncio me deixaram bem solitária. Quero 7 madrinhas, disse Chris. Quer dizer, se Maxon me escolher e tiver um super casamento. Bom, eu não quero madrinhas, replicou Celeste. Elas só servem para desviar a atenção dos outros. E como tudo vai ser televisionado, quero todos os olhares voltados para mim. Aquilo me subiu o sangue. Eram raras as vezes que conseguíamos conversar com a rainha Amberly. E lá estava Celeste, a praga que arruinava o momento. Eu gostaria de incorporar algumas tradições da minha cultura ao casamento, acrescentou Elise com a voz calma. As garotas da Nova Ásia usam vermelho na cerimônia, e o noivo precisa levar presentes para os amigos da noiva como agradecimento por deixarem-na se casar com ele. Me lembre de ir no seu casamento, adoro presente, soltou Chris. Eu também, exclamou Merle. Senhorita América, você está tão calada, disse a rainha Amberly. O que deseja para o seu casamento? Eu estava completamente despreparada para responder. Minhas bochechas coraram. Só tinha imaginado um tipo de casamento na minha vida, e ele aconteceria no posto de serviços da província da Carolina, depois de uma sessão de burocracia. Bem, só pensei no momento em que meu pai me entrega ao noivo. Sabe quando ele toma sua mão e põe na mão do seu futuro marido? É a única parte porque eu sempre quis passar de verdade. Por mais embaraçoso que aquilo pudesse parecer, era verdade. Mas todo mundo faz isso, reclamou Celeste. Não é nem original. Deveria ter ficado com raiva depois dessa provocação, mas dei de ombros. Quero ter certeza de que meu pai aprova totalmente a minha escolha no único momento realmente importante da minha vida. Que bonito, comentou Natalie, enquanto bebia chá e olhava pela janela. A rainha Amberly soltou uma leve risada. Tenho certeza de que aprovará, não importa quem seja. Essa última frase foi dita repentinamente, como se a rainha tivesse percebido no meio da fala a sua sugestão de que Maxon seria o escolhido. Fiquei pensando se ela achava isso, se Maxon contara a ela sobre nós. Logo depois, o assunto do casamento morreu e a rainha nos deixou para ir trabalhar em seu quarto. Celeste estacionou em frente àquele televisor enorme e as outras garotas começaram a jogar cartas. Foi divertido, disse Merle enquanto nos sentávamos à mesa. Acho que nunca tinha visto a rainha falar tanto. Ela está começando a se empolgar, acho. Eu não tinha comentado com ninguém o que a irmã da rainha Amberly me dissera sobre as muitas tentativas frustradas da rainha de ter outro filho. A Adele, que tinha previsto que a irmã seria mais carinhosa conosco assim que o grupo diminuísse, e acertou. Ok, você tem que me contar. Você não tem mesmo nenhum outro plano para o seu casamento ou apenas não queria revelar? Não tenho mesmo, assegurei. É difícil para mim planejar um casamento tão grande, sabe? Sou uma 5. Merle balançou a cabeça. Você era uma 5, agora você é 3. Certo, concordei lembrando do meu novo rótulo. Nasci em uma família de 5, artistas e músicos que geralmente ganhavam mal, e embora odiasse o sistema de castas, gostava do que fazia para ganhar a vida. Era estranho pensar em mim como uma 3, imaginar uma carreira de professora ou escritora. Chega de estresse, falou Merle, como se pudesse ler meus pensamentos. Você não precisa se preocupar com isso ainda. Eu estava a ponto de contrariá-la quando fui interrompida por um grito de Celeste. Vai! Berrou, batendo o controle remoto no sofá antes de apontá-lo para a TV de novo. É impressão minha ou ela está piorando? Cochichei com Merle. Observamos Celeste bater no controle remoto de novo, até desistir e mudar de canal manualmente. Comecei a achar que se eu tivesse nascido uma 2, aí sim teria com que me preocupar. Acho que é estresse, Merle comentou. Você notou como Natalie tem estado, sei lá, mais distante?
Fiz que sim com a cabeça e olhamos para as 3 meninas jogando cartas. Chris sorria ao embaralhar as cartas, enquanto Natalie examinava as pontas de seu cabelo e de vez em quando arrancava um fio. Ela tinha um ar distraído. Acho que todas nós estamos sentindo isso, confessei. Ficou mais difícil relaxar e curtir o palácio agora que o grupo é tão pequeno. Celeste resmungou algo e nos viramos para olhá-la, mas logo voltamos à posição inicial quando ela nos pegou espiando. Licença, disse Merle, mudando de lugar. Acho que vou ao banheiro. Pensei na mesma coisa, vamos juntas? Propus. Com um sorriso, ela balançou a cabeça para negar. Vai na frente, vou terminar o chá primeiro. Tudo bem, já volto. Saí do salão das mulheres, caminhando devagar por aquele corredor magnífico. Eu duvidava que algum dia chegaria a me acostumar com o espetáculo que era aquele castelo. Estava tão distraída que ao dobrar uma esquina trombei com o guarda. Ops! Exclamei. Perdão, senhorita, espero não tê-la assustado. Ele me segurou pelos cotovelos para que eu recuperasse o equilíbrio. Não, afirmei rindo, está tudo bem. Eu devia olhar melhor por onde ando. Obrigada por me segurar, soldado Roadwork, completou, fazendo uma breve reverência com a cabeça. Eu sou América. Eu sei. Sorri e suspirei. É claro que ele sabia. Bom, espero que da próxima vez que nos trombarmos seja apenas no sentido figurado. Brinquei. Positivo. Tenha um bondinho, senhorita. Ele respondeu. Você também. Voltei e contei a Merle sobre a minha trombada vergonhosa com o soldado Woodwork. Avisei ela para olhar por onde anda. Ela soltou uma gargalhada. Passamos o resto da tarde sentadas perto das janelas, conversando sobre as nossas casas e as outras garotas, e bebendo chá sob a luz do sol. Era triste pensar no futuro. Cedo ou tarde a seleção chegaria ao fim, e embora eu soubesse que Merle e eu continuaríamos próximas, sentiria falta de conversar com ela todos os dias. Ela foi a primeira amiga de verdade que fiz na vida e gostaria de tê-la sempre ao meu lado. Enquanto eu tentava curtir aquele momento, Merle olhava pela janela com um ar sonhador. Tentei imaginar no que ela estaria pensando, mas estava tudo tão sereno que não quis perguntar. Capítulo 3. As portas de minha sacada estavam abertas, assim como a porta que dava para o corredor, de modo que meu quarto se enchia da brisa que vinha dos jardins. Eu queria que aquele vento suave fosse um consolo para o monte de trabalho que eu tinha a fazer, mas em vez disso ele foi uma distração, porque me deixou louca de vontade de estar em qualquer outro lugar que não fosse na frente da escrivaninha. Suspirei e me larguei na cadeira, jogando a cabeça para trás. Anne, chamei. Sim, senhorita, respondeu a chefe das criadas que costurava no canto do quarto. Eu não precisava olhar para saber que Mary e Lucy, minhas 2 outras criadas, ficaram a postos para poderem me atender também. Ordeno que descubra o significado deste relatório, disse eu, estendendo preguiçosamente o braço na direção daquelas estatísticas militares sobre a mesa. Era um teste para todas as meninas da elite, mas eu não conseguia me concentrar. As 3 criadas riram, provavelmente tanto por causa da minha ordem ridícula, quanto pelo fato de eu ter finalmente ordenado algo. A liderança realmente não era um dos meus pontos fortes. Sinto muito, senhorita, mas penso que isso ultrapassa meus limites, respondeu Anne. Apesar de meu pedido ter sido de brincadeira, assim como a resposta dela, notei um verdadeiro tom de desculpas em sua voz. Ok, lamentei, endireitando-me. Terei mesmo que fazer isso sozinha. Vocês são um bando de inúteis. Amanhã pedirei novas criadas. Desta vez é sério. Todas caíram na gargalhada mais uma vez e eu voltei a focar nos números. Comecei a desconfiar de que aquele relatório era falso, mas não tinha certeza. Reli os parágrafos e tabelas, franzindo a testa e mordendo a tampa da caneta enquanto tentava me concentrar. Ouvi Lucy rir baixinho e levantei os olhos para ver o que a divertia. Segui seu olhar até a porta. Lá estava Maxon, encostado no batente. Você me entregou, ele reclamou com Lucy, que ainda ria.
Afastei a cadeira com pressa e corri para os braços dele. Você leu meus pensamentos. Li? Por favor, diga que podemos ir lá fora, só um pouquinho. Maxon sorriu. Tenho 20 minutos e depois tenho que voltar. O arrastei pelo corredor. O matraquear empolgado das criadas desaparecia atrás de nós. Não havia como negar que os jardins tinham se tornado o nosso cantinho. Íamos para lá quase sempre que podíamos estar a sós. Tão diferente da maneira como Aspen e eu costumávamos passar o tempo juntos, entocados na minúscula casa da árvore no meu quintal dos fundos, o único lugar em que estávamos seguros. De repente comecei a imaginar se Aspen estava por ali, entre os muitos guardas do palácio, observando Maxon segurar minha mão. O que é isso? Perguntou o príncipe, acariciando as pontas dos meus dedos enquanto caminhávamos. Calos. São de apertar as cordas do violino todos os dias durante 4 horas. Nunca tinha reparado nisso. Eles são um problema para você? Dentre as 6 garotas restantes, eu era a de casta mais baixa e duvidava que qualquer uma das outras tivesse mãos como as minhas. Maxon parou e levou minha mão até sua boca para beijar as pontas pequenas e ásperas dos meus dedos. Pelo contrário, acho bonito. Senti minhas bochechas corarem. Ele continuou. Eu vi muito pelo mundo, admito. Quase sempre por trás de um vidro à prova de balas ou da torre de algum castelo antigo, mas vi. E tenho à disposição a resposta para milhares de perguntas. Mas esta mãozinha aqui, ele olhou fundo nos meus olhos. Esta mão produz sons que não se comparam a nada que eu já tenha ouvido. Às vezes, penso que a visão de você tocando violino foi apenas um sonho. Aquilo foi tão lindo. E os calos são a prova de que foi real. Havia momentos em que ele falava comigo de uma maneira impressionante, romântica demais para acreditar. E apesar de eu guardar aquelas palavras no meu coração, nunca tinha certeza se podia confiar plenamente nelas. Como saber que ele não dizia o mesmo para as outras? Era hora de eu mudar de assunto. Você tem respostas para milhares de perguntas mesmo? Com certeza. Me pergunte sobre qualquer coisa. Se eu não souber a resposta, saberei onde encontrar. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Era difícil tirar uma pergunta do nada, ainda mais uma para deixá-lo pasmo, que era a minha intenção. Pensei por uns instantes nas coisas que me deixaram mais curiosa na infância. Por que os aviões voavam, como eram os Estados Unidos, como funcionavam os aparelhos de som que as pessoas das castas superiores tinham. E então veio a luz. O que é Halloween? Perguntou. Halloween? Ele claramente nunca tinha ouvido falar disso. Não fiquei surpresa. Só vi a palavra uma vez em um livro de história velho dos meus pais. Algumas páginas daquele livro estavam ilegíveis de tão gastas, e muitas delas rasgadas ou arrancadas. Ainda assim, sempre me fascinou aquele feriado sobre o qual nada sabíamos. Vossa esperteza real não parece tão seguro de si agora, provoquei. Ele me olhou com uma cara feia, mas estava claro que apenas fingia um incômodo. Ele checou as horas e respirou fundo. Me acompanhe, temos que nos apressar, disse ele antes de agarrar meu braço e começar a correr. Tropecei um pouco nos saltinhos do sapato, mas não fiz feio e mantive a passada, enquanto Maxon me levava de volta ao palácio com um sorriso de orelha a orelha. Eu adorava quando ele liberava seu lado mais descontraído. Muitas vezes ele era sério demais. Cavalheiros, saudou ao passarmos pela porta onde estavam os guardas. Consegui chegar até a metade da sala e então meus sapatos me venceram. Maxon, pare! Arfei. Eu não aguento mais. Vamos, vamos, você vai adorar. Ele replicou e puxou meu braço quando eu diminuí o ritmo. Ele acabou desacelerando um pouco para me acompanhar, mas era claro que estava louco para ir mais rápido. Seguimos em direção ao corredor norte, próximo da área onde filmavam o jornal oficial de Iléa, mas nos embrenhamos por uma escadaria antes de chegarmos até lá. Subimos e subimos e eu já não conseguia conter minha curiosidade. Aonde vamos exatamente? Maxon me encarou, seu rosto de repente ficou sério.
Você precisa jurar que nunca vai mostrar este quartinho a ninguém. Apenas alguns membros da família e um punhado de guardas sabem que ele existe. Eu estava mais do que intrigada. Juro. Chegamos ao topo da escadaria. Maxon abriu a porta para mim, pegou minha mão e me conduziu pelo corredor até pararmos em frente a uma parede que quase totalmente coberta com pinturas magníficas. O príncipe olhou para trás para se certificar de que ninguém estava lá. Em seguida passou a mão pela moldura do último quadro. Ouvi um clique e o quadro se abriu diante de nossos olhos. Meu queixo caiu. Maxon sorria. Por trás da pintura havia uma porta um pouco acima do nível do chão que possuía um pequeno teclado numérico, como de um telefone. Maxon digitou uns números e ouvimos um leve bip. O príncipe girou a maçaneta e olhou para mim. Vou ajudá-la. O degrau é bem alto. Ele me deu a mão e fez um gesto para que eu entrasse primeiro. Fiquei chocada. A sala sem janelas estava repleta de estantes carregadas com o que pareciam ser livros antigos. Duas delas continham livros com uma fita vermelha na lombada. Também vi um atlas gigantesco, recostado contra uma das paredes, aberto em uma página com o desenho de um país cujo nome eu não sabia. Sobre uma mesa no meio da sala havia um punhado de livros que pareciam ter sido manuseados fazia pouco tempo e que ali permaneciam para facilitar uma consulta rápida. Por fim, uma tela grande, que parecia ser um televisor, estava embutida na parede. O que significam as fitas vermelhas? São os livros proibidos. Pelo que sabemos, são as únicas cópias remanescentes em toda a Iléia. Virei-me para ele, indagando com os olhos o que não tinha coragem de pedir em voz alta. Sim, você pode olhá-los, falou Maxon com um tom de voz que sugeria certo incômodo, mas ao mesmo tempo com uma expressão de quem esperava por esse pedido. Puxei com cuidado um dos livros com medo de destruir sem querer aquele tesouro. Folheei as páginas, mas me afastei quase na mesma hora. Estava simplesmente impressionada demais. Dei meia volta e deparei com Maxon digitando em uma espécie de máquina de escrever ligada a uma tela de TV. O que é isso? Perguntei. Um computador. Você nunca viu? Fiz que não com a cabeça e Maxon continuou sem parecer surpreso. São poucos os que têm um desses hoje em dia. Este aqui serve exclusivamente para a informação contida nesta sala. Se existir algo sobre o Halloween, ele vai nos dizer onde encontrar. Eu não entendia muito bem suas palavras, mas não pedi para explicar melhor. Em poucos segundos, sua caça apresentou uma lista com 3 tópicos na tela. Ah, ótimo! Exclamou. Espere, bem aqui. Permaneci ao lado da mesa, enquanto Maxon pegava os 3 livros que revelariam o que era o Halloween. Eu esperava que não fosse uma coisa idiota e que eu não lhe tivesse dado tanto trabalho por nada. O primeiro livro definiu o Halloween como uma festa celta para marcar o fim do verão. Para não nos atrasar, nem me preocupei em mencionar que não fazia ideia do que era um celta. O livro dizia que eles acreditavam que os espíritos entravam e saíam do mundo no Halloween, e as pessoas usavam máscaras para afastar os espíritos maus. Mais tarde ele teria se transformado num feriado laico, mais voltado para as crianças. Elas vestiam fantasias e circulavam pela cidade cantando a fim de ganhar doces. Daí surgiu a frase gostosuras ou travessuras, já que se não ganhassem gostosuras, pregariam a peça no dono da casa. A definição do segundo livro era similar, só que mencionava abóboras e cristianismo. Este vai ser o mais interessante, afirmou Maxon, folheando o livro manuscrito muito mais fino que os outros. E por quê? Perguntei enquanto mudava de lado para ver melhor. Isto, senhorita América, é um dos volumes do diário pessoal de Gregory e Leah. O quê? Exclamei. Posso tocá-lo? Antes, deixe-me encontrar a página que buscamos. Veja, tem até uma foto. Ali, com uma aparição, uma imagem de um passado desconhecido mostrava Gregory e Leah com uma expressão fechada, de paletó engomado e ar imponente.
Era estranho o quanto eu podia notar do rei e de Maxon na maneira como eles se portavam. Ao seu lado, uma mulher sorria desanimada para a câmera. Algo em seu rosto sugeria que no passado ela fora uma pessoa encantadora, mas o desejo de viver tinha abandonado os seus olhos. Ela parecia cansada. Ao redor do casal havia 3 pessoas. A primeira era uma adolescente linda e vibrante, com um sorriso rasgado, uma coroa e um vestido de pregas. Que engraçado! Estava vestida como uma princesa. As outras 2 pessoas eram garotos. O primeiro um pouco mais alto que o segundo e ambos fantasiados de personagens que não reconheci. Pareciam a ponto de aprontar alguma. Sob a imagem havia um registro que, por incrível que pareça, saíra do próprio punho de Gregory e Leah. As crianças comemoraram o Halloween deste ano com uma festa. Imagino que seja uma maneira de esquecer o que se passa ao redor, mas me parece frívolo. Somos uma das poucas famílias remanescentes com dinheiro suficiente para festejar, mas essa brincadeira de criança me parece um desperdício. Você acha que é por isso que não comemoramos mais? Por ser um desperdício? Perguntei. Pode ser. Se a data servir de pista, esse relato foi feito logo depois que o Estado americano da China começou a contra-atacar um pouco antes da Quarta Guerra Mundial. Na época, a maioria das pessoas não tinha nada. Imagine uma nação inteira de 7 com um ou outro 2. Uau! Tentei imaginar o panorama de nosso país assim, despedaçado pela guerra, lutando para juntar os pedaços. Incrível! Quantos diários como este ainda existem? Maxon apontou para uma prateleira com uma fileira de cadernos parecido com o que tínhamos em mãos. Mais ou menos uma dúzia. Eu não conseguia acreditar. Toda aquela história em apenas uma sala. Obrigada, disse eu. Isto aqui é algo que nunca sequer sonhei em ver. Não dá para acreditar que tudo isso é real. Maxon estava radiante. Você gostaria de ler o resto? Ele perguntou, olhando para o diário. Sim, claro! Praticamente gritei, só que me lembrei de meus deveres. Mas não posso ficar aqui. Preciso terminar de estudar aquele relatório terrível. E você precisa voltar ao trabalho. Verdade. Bem, que tal isto? Você pode levar o livro e ficar com ele por uns dias. Tem autorização para fazer isso? Perguntei maravilhada. Não, replicou Maxon com um sorriso. Hesitei com medo do que tinha em mãos. E se eu o perdesse? E se eu o estragasse? Com certeza Maxon pensava o mesmo. Mas eu nunca teria outra chance como essa. Eu podia ser cuidadosa o bastante com um presente tão grande como aquele. Tudo bem, apenas por 1 ou 2 noites. Depois devolvo direitinho. Esconda bem. Foi o que fiz. Aquilo era mais que um livro, era a confiança de Maxon. Meti-o dentro da banqueta do piano, debaixo de uma pilha de partituras. Era um lugar que as criadas nunca limpavam. As únicas mãos a tocá-lo seriam as minhas. Capítulo 4. Sou um caso perdido, resmungou Merle. Não, não é, você está indo bem. Menti. Fazia mais de uma semana que eu dava aulas de piano para Merle quase todos os dias, e realmente parecia que ela só piorava. Meu Deus, a gente ainda não tinha passado das escalas. E quando ela tocou outra nota errada, não pude disfarçar minha careta. Ah, olha a sua cara! Ela exclamou. Sou péssima. Não faria diferença se eu tocasse com os cotovelos. Talvez devêssemos tentar. Quem sabe os seus cotovelos são mais precisos. Merle deu um suspiro. Desisto. Desculpe, América. Você tem sido tão paciente, mas eu não suporto me ouvir tocando. Soa como se o piano estivesse doente. Morrendo, eu diria. Merle caiu na gargalhada e eu fui no embalo. Quando aceitei o pedido por aulas de piano, mal sabia eu que submeteria meus ouvidos a uma tortura tão dolorosa e hilária. Talvez você saísse melhor no violino. Ele produz um som tão lindo, sugeri. Acho que não. Do jeito que sou azarada, acabaria destruindo o violino. Merle se levantou e caminhou em direção à mesinha onde os papéis que eu deveria ler estavam jogados de canto, ao lado de uma bandeja com biscoitos e chá que minhas criadas haviam deixado para nós. Ah, tudo bem, este aqui é do palácio mesmo.
Você pode jogá-lo na cabeça de Celeste se quiser. Não me tente, replicou Merlin enquanto serviu o chá para nós duas. Vou sentir sua falta, América. Não sei o que vou fazer quando não nos virmos mais todos os dias. Bem, Maxon é muito indeciso, então acho que você não precisa ficar preocupada com isso agora. Não sei, disse ela séria. Ele ainda não me falou com todas as letras, mas sei que só estou aqui porque o público gosta de mim. Com a maioria das garotas fora, não vai demorar para as pessoas mudarem de opinião. E então ele vai me dispensar. Escolhi com cuidado as palavras, porque queria que Merlin me explicasse por que via uma distância tão grande entre eles, sem que ela se comparasse a mim. E para você tudo ok? Quer dizer, ficar sem Maxon? Ela deu de ombros. Ele não é a pessoa certa. Não me importo de sair da competição, mas também não quero partir, explicou. Além disso, não gostaria de acabar com um homem que é apaixonado por outra. Quase caí dura. Mas quem ele... Os olhos de Merle brilhavam triunfantes. Seu sorriso por trás da xícara dizia: peguei você. E ela tinha me pegado mesmo. Por uma fração de segundo, me dei conta de que a ideia de Maxon se apaixonar por outra me deixava com um ciúme insuportável. E o instante seguinte, quando compreendi o que Merle queria dizer, foi reconfortante. Eu tinha construído vários obstáculos entre mim e ele. Caçoava de Maxon e enchia a bola das outras garotas, mas com uma única frase, Merle passou por cima de tudo isso. Por que você ainda não acabou com isso, América? Ela perguntou com uma voz doce. Você sabe que ele te ama. Ele nunca disse isso. Falei, e era verdade. Claro que não, afirmou ela como se fosse óbvio. Ele faz tanto esforço para conquistar você, mas sempre que chega perto você o afasta. Por quê? Será que eu podia contar? Será que podia confessar que apesar de meus sentimentos por Maxon serem intensos, aparentemente mais do que eu imaginava, havia outra pessoa que eu não conseguia esquecer? É que não tenho certeza, acho... Eu confiava em Merle, mesmo, mas era melhor para ambas que ela não soubesse. Merle fez um sinal de positivo com a cabeça. Ela parecia saber que havia mais coisas por trás de minha resposta, mas mesmo assim não me impressionou. Isso me reconfortou. Deu um jeito de ter certeza, rápido. Não é porque Maxon não me serve que ele deixa de ser um cara bacana. E eu odiaria ver você o perdendo por medo. Mais uma vez ela estava certa. Eu tinha medo. Medo de que os sentimentos de Maxon não fossem tão autênticos como pareciam. Medo das implicações de ser princesa. Medo de perder Aspen. Outra coisa, disse ela baixando a xícara de chá. Toda aquela conversa sobre casamento ontem me fez pensar em algo. Sim? Você gostaria de tipo ser minha madrinha? Se eu casar algum dia? Ah, Merle, claro que sim. E você seria minha? Estendi as mãos para ela, que as apertou com alegria. Mas você tem irmãs, elas não vão se importar? Elas vão entender, por favor. Claro, não perderia seu casamento por nada no mundo. O tom de sua voz sugeria que meu casamento seria o evento do século. Me prometa que você estará lá, mesmo se eu casar com um 8 Zé Ninguém em um beco qualquer. Merle me olhou com descrença, segura de que tal coisa jamais aconteceria. Prometo, mesmo se isso acontecer. Ela não me pediu um juramento desse tipo, o que me fez pensar outra vez. Será que o coração de Merle já era de um 4 de sua cidade? Mas eu não a pressionaria para dizer. Estava na cara que ambas tínhamos segredos, mas Merle era minha melhor amiga, faria qualquer coisa por ela. À noite fiquei esperando que pudesse passar algum tempo com Maxon. Merle me fez questionar várias das minhas ações, e ideias, e sentimentos. Depois de jantar, quando todas levantamos para sair da sala, olhei para Maxon e cutuquei minha orelha. Era o nosso sinal secreto para pedir o encontro e raramente um de nós deixava a chance passar. Mas naquela noite Maxon fez uma cara de frustração e moveu os lábios, dizendo a palavra trabalho. De brincadeira lancei um olhar de raiva e acenei com a mão antes de voltar para o meu quarto. Talvez tenha sido melhor assim. Eu precisava mesmo pensar em algumas coisas sobre Maxon. Quando dobrei a esquina do corredor que levava ao meu quarto,
Lá estava Aspen mais uma vez de vigia. Ele me olhou de alto a baixo, analisando meu vestido verde e colado, que fazia maravilhas com as poucas curvas que eu tinha. Passei por ele sem dizer uma só palavra. Antes de eu girar a maçaneta, ele acariciou meu braço. Foi muito leve, mas naqueles poucos segundos senti aquela necessidade, aquele desejo que Aspen costumava despertar em mim. Bastou um olhar para eu sentir meus joelhos tremerem. Me enfiei no quarto o mais rápido possível, angustiada com a nossa ligação. Ainda bem que mal tive tempo para pensar sobre aquilo. Assim que fechei a porta, minhas criadas amontoaram-se à minha volta para me preparar para a cama. Enquanto as três papeavam e penteavam meus cabelos, eu tentava me esquecer de tudo pelo menos por um momento. Era impossível, eu tinha que escolher, Aspen ou Maxon. Mas como decidi entre duas boas opções? Como decidi se qualquer escolha deixaria parte de mim destruída? Me consolei com o pensamento de que ainda tinha tempo. Eu ainda tinha tempo.